Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Tetei e nós vamos falar um pouquinho agora sobre a palavra de Deus. Eu quero pedir para você seguir a gente lá no YouTube e no Instagram. Então pessoal, desde criança nós sempre ouvimos, pela imensa maioria de nós, ouvimos nossas mães dizer: menino, não faz isso, porque Deus vai te castigar. Menino, me obedeça, porque senão Deus vai castigar. E nós crescemos com isso na nossa mente. Isso é implantado em nós, isso se agarra em nós. E nós vivemos, crescemos e chegamos até na fase adulta com isso na nossa mente. Mas quando nós recebemos a Cristo, nascemos de novo e vamos para a nossa igreja, essa coisa, essa mentalidade continua em nós. Continua agarrada em nós. E nós continuamos a ouvir muitas coisas bem parecidas. Por exemplo, se você não der o dízimo, você vai gastar o dinheiro na farmácia. Se você não fizer isso ou aquilo, Deus não vai te dar o que você quer. Ou seja, você está fazendo uma barganha com Deus. Quantas vezes ouvimos pessoas dizendo: olha, se fulano não endireitar a sua vida, Deus vai recolher essa pessoa. Nós ouvimos pessoas dizendo que Deus colocou doença na pessoa para corrigir as pessoas. Então nós nascemos ouvindo isso, crescemos ouvindo isso, e quando chegamos na igreja, continuamos a ouvir essas coisas. Quando eu digo nós chegamos na igreja, eu digo na maioria das igrejas, com ensinamentos errados a respeito de Deus. Sabemos que Deus nos corrige, né? Deus corrige aquele a quem Ele ama, isso é verdade. Mas eu nunca vi Deus corrigindo o seu filho, colocando uma doença. Eu nunca vi Deus corrigindo o seu filho, tirando algo dele. Quando Deus nos corrige, Ele nos corrige na sua palavra. Ele nos corrige em amor, porque Deus é amor. Eu ouvi uma vez uma mãe dizendo, e uma mãe crente em Cristo Jesus, ela falou que preferia ver o seu filho na cama, para ela cuidar dele, do que ver ele preso, porque naquela época ele fazia as coisas erradas. Eu falava, mas como pode ser isso? Evidentemente Deus não ouviu essa oração, esse tipo de palavras. E esse período da minha vida que eu passei ouvindo essas coisas, né, quase que toda a minha vida, isso me deixava muito, com muitas perguntas e sem respostas. Tinha perguntas, muitas dúvidas. Será que Deus é assim mesmo? Será que Deus põe doença? Será que Deus tira as coisas da pessoa? E eu não tinha respostas. Então eu tenho uma pergunta para você que está me ouvindo agora. Quem é Deus para você? Deus é aquele cara, aquela pessoa que está tão longe, tão distante de você? Deus é aquela pessoa que está esperando só você errar para Ele te jogar um raio e te matar? Deus é aquela pessoa que tira as coisas de você quando você erra? Ou Deus é o seu pai? Eu entendo, glória a Deus, por isso que Deus é o meu pai. Deus é o nosso pai. Vamos lá, vamos ler a Bíblia aqui, ó. Gênesis 3, do 22 ao 24. Diz assim: então o Senhor Deus disse: vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden, e Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Essa era uma das minhas perguntas, um dos meus questionamentos. Será que Deus realmente é assim? Será que Deus, pelo fato de o homem ter errado, ter desobedecido, Ele tira o homem do jardim e vai viver sua vida de qualquer maneira, vai viver sua vida, vai se virar? E eu buscava respostas para isso. Esse é o tipo de pensamento
de quem não conhece a Deus. Porque quando Deus expulsa o homem do jardim, agora ele vai ter que cultivar, ele vai ter que plantar para se alimentar. E ainda Deus coloca um segurança, Deus coloca querubins, Deus coloca pessoas ali, os anjos, guardando o caminho para que o homem não voltasse. Mas graças a Deus, irmãos, que em 2013 eu cheguei aqui na Igreja Verbo da Vida. Logo em 2014 eu entrei para o Rema. E as respostas para as minhas perguntas, para os meus questionamentos, começaram a chegar. E tem chegado até hoje. Né? A gente continua estudando, a gente continua buscando as respostas para os nossos questionamentos mesmo. E quando nós vamos lá para Gênesis 2:9, está escrito assim: o Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas, que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim, colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, como que um Deus que faz tudo isso de bom, se nós pegarmos lá Gênesis 1, nós vamos ver toda a criação. Como que um Deus que faz tudo isso de bom, e por causa de um erro nosso, ele vai nos castigar, ele vai nos maltratar, ele vai tirar algo de nós? Mas em 2015, quando eu estava me formando, eu pude entender que Deus, quando tira o homem do jardim, quando Deus expulsa o homem do jardim, aquilo nada mais foi, nada mais é de uma prova da demonstração do grande amor de Deus pela humanidade. Porque se o homem permanece ali, e se o homem come da árvore da vida, o homem ia permanecer separado, vivo, mas morto espiritualmente, separado de Deus. Então, Deus tirou o homem dali, Deus expulsou o homem dali para resgatar o homem lá na frente. Essa foi uma proteção para o homem, uma demonstração do amor de Deus para com o homem, para com cada um de nós. Eu acredito que, como eu, vocês conhecem o Pai natural, e nós sabemos como é o nosso Pai. Se alguém chegar para falar mal do meu pai ou o pai de vocês, certamente nós vamos falar: não, meu pai não é assim. E quando eu viajava com meu pai que é caminhoneiro, aposentado hoje, nós viajamos lá para alguns estados, e eu ia com muita confiança. Meu pai está no volante. Eu não tinha receio, eu não tinha medo de um acidente. De fato, nunca aconteceu. Mas quando eu viajava com outra pessoa, algum parente, algum amigo, a confiança já não era a mesma. Por quê? Porque eu não conhecia essa pessoa. Eu não sabia a fundo quem era, como ele conduzia o caminhão. Mas o meu pai eu sabia que ele era um cara prudente, eu sabia que ele dirigia bem. Então minha confiança estava no meu pai. Agora, se eu e você, que conhecemos os nossos pais, nós confiamos nele, nós acreditamos nele, por que com Deus tem que ser diferente? Por que com Deus, nós que somos filhos, assim como as pessoas do mundo, acusamos a Deus de ser o causador das tragédias que acontecem no mundo? Nós acusamos Deus de ser uma pessoa que mata fulano ou ciclano. De uma certa maneira, nós estamos dizendo que Deus é um assassino, porque quando alguém mata alguém, ou outra pessoa, é um assassino. Então nós somos muito rápidos, a maioria do povo, a maioria de nós, somos muito rápidos em acusar Deus de coisas que ele não fez, de coisas que ele não faz. Somos rápidos em falar: foi Deus. Foi Deus que colocou a doença, mas foi Deus também que curou. Foi Deus que fez aquilo, foi Deus que mandou a tempestade. Por quê? Porque, infelizmente, irmãos, a maioria do povo de Deus, a maioria dos filhos de Deus, não conhecem a Deus, não conhecem a Deus como Pai. Como eu disse, Deus está muito distante, Deus está muito longe, mas ao contrário, Deus está perto, Deus está perto, Deus está em nós. João 3,16 está escrito assim: porque Deus amou tanto o mundo,
que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, como uma pessoa em sua sã consciência vai enviar o seu Filho para resgatar as pessoas, e depois desse resgate, essa pessoa que enviou, no fato aqui nós estamos falando de Deus, no caso, vai agora colocar doença, vai agora maltratar aquela pessoa que ele mesmo resgatou. Ele mesmo, através de Cristo, resgatou. Isso me parece ser uma incoerência enorme. Como eu vou resgatar alguém, como eu vou pagar um preço por alguém, e depois eu vou maltratar essa pessoa, depois eu vou tirar algo dessa pessoa. Então isso não pode ser o nosso Deus. João 14, 8 e 9 está escrito assim: Filipe disse: Senhor, mostre-nos o Pai, e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu: Filipe, estive com vocês todo esse tempo, e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então por que me pede para mostrar o Pai? É isso que acontece hoje. Nós não conhecemos a Deus porque não conhecemos a Jesus. E Filipe perguntou exatamente isso. Olha, Jesus, mostra-nos o Pai, isso é basta, está tudo certo. E Jesus deu a resposta para Filipe. Nós podemos procurar na Bíblia, irmãos. Eu nunca vi Jesus colocando doença em alguém. Eu nunca vi Jesus causando tempestades. Eu nunca vi Jesus matando alguém. Pelo contrário, eu vejo na Bíblia Jesus curando as pessoas, Jesus acabando com a tempestade, Jesus alimentando as pessoas e Jesus ressuscitando os mortos. Atos 10, 38, eu amo esse versículo. Está escrito assim, ó: sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda a parte fazendo o bem e não o mal, e curando e não colocando doença todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Fica claro que essas coisas vêm do diabo e não vêm de Deus. Deus não é o causador do mal. Deus não é o causador da doença. Deus não é o causador desse vírus que está aí hoje. Deus faz o bem. Jesus fez o bem. Jesus curou porque Deus estava com ele. Como está conosco hoje? Hebreus 1:3 está escrito: o Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é. Com a sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra, à direita do Deus majestoso no céu. Se nós olharmos para Jesus, se nós entendemos tudo isso que nós estamos falando aqui agora, tudo isso de bom que Jesus fez e continua fazendo, nós vamos ver Deus. Porque Jesus expressa a forma exata do que Deus é. Tiago 1,16 é escrito: não se deixe enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação, nem sombra de mudança. Ou seja, Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre. E vai ser sempre assim. Deus não muda. O que Ele falou a seu respeito, Ele vai manter. As palavras que Ele declarou a seu respeito, Ele mantém aquilo que Ele falou. Há um tempo atrás, eu não me lembro o ano, eu sempre falo isso, nós estávamos num grupo familiar na época, e o Brasil estava passando por uma crise financeira.
E Deus falou bem no meu espírito, sabe, gente? Que nós estamos protegidos, nós estamos blindados, que esse mal não ia nos alcançar. E eu fiquei com aquilo, eu agarrei aquilo de uma forma que eu vivo isso hoje. O que Deus falou comigo lá naquele ano, não sei o ano, não me lembro bem o ano, eu vivo hoje para a minha vida. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai fazer. Aquilo que a palavra diz a seu respeito vai se cumprir. Desde que nós tenhamos a plena convicção de quem é Deus e de quem nós somos nele. Nós temos que ter a convicção que Deus é o nosso Pai. E um pai cuida dos filhos. Nesse período de quarentena que o mundo está vivendo, né, e o mundo está com medo, e o mundo anda de mal a pior, porque não conhecem a Deus, então essas coisas de fato vão afetá-los. Mas para nós que somos filhos e conhecemos o nosso Pai, essas coisas não vão nos alcançar. Tem gente falando sobre isso aqui todos os dias, e isso é uma grande verdade. Tem gente aqui no nosso meio, irmãos, que, para a glória de Deus, não tinha carro e comprou carro nesse tempo, sabe? Nós estamos prosperando, nós estamos avançando, nós estamos crescendo. Deus cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes. E eu não posso deixar uma coisa que está acontecendo comigo nesse período. Desde quando começou a quarentena, a dona Kátia, esposa do pastor Marcelo, todos os dias, ela manda almoço, ela manda janta, inclusive no final de semana. E isso não é, aliás, isso só pode ser o cuidado de Deus comigo. Todos os dias ela manda o almoço para mim. Então é Deus cuidando de mim nesses mínimos detalhes. Às vezes nós somos muito rápidos em contar as grandes coisas. Deus me deu um belo carro, Deus me deu uma bela casa, e esquecemos de agradecer a Deus nas pequenas coisas. Mas nós temos que agradecer, exaltar a Deus em todas as coisas, em tudo que Ele faz na nossa vida. Oséias 4:6 está escrito: o meu povo está sendo destruído, porque não me conhece. Quem que está destruindo o povo? É Deus? Não. Mas a falta de conhecimento conduz o povo à destruição. Conduz o povo a ter falta. Conduz o povo a andar doente. Por consequência, até morrer. Por quê? Porque não conhecem a Deus. E esses pensamentos errados sobre quem é Deus, esses pensamentos errados de Deus, impede essas pessoas de viverem, de desfrutar de tudo o que Deus tem para nós. Irmãos, Deus quer que nós possamos viver uma vida plena. Deus quer que nós possamos comer dos frutos deliciosos que Ele colocou lá no jardim. Ele quer que nós possamos desfrutar desses frutos, frutos deliciosos. 1 João 3:1 está escrito: vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus. Por quê? Porque não o conhecem. O mundo não conhece a Deus. Então eles têm que andar da forma que eles pensam que deve viver, sem conhecer a Deus. Mas nós que somos filhos, que conhecemos a Deus, temos andado da forma como Deus quer, como Deus preparou para que pudéssemos andar. 1 João 1:5. Essa é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz, e nele não há escuridão alguma.
Deus não é o causador do mal. Deus é bom. Deus é bom. Eu vou repetir isso a minha vida toda, porque eu tenho vivido e experimentado dessa bondade de Deus, sabe? Desde quando o conhecimento chegou, desde quando aqueles falsos ensinamentos saíram da minha mente, entrou a verdade, entrou a palavra da verdade. Eu tenho vivido, eu tenho experimentado essa bondade, esse amor de Deus. Eu espero, de verdade, de fato, que todos nós possamos viver como os filhos, que todos nós possamos buscar esse entendimento e esse conhecimento de Deus para vivermos uma vida boa, uma vida que agrada a Deus. Vai ser lamentável quando alguns de nós, aqueles que não têm o conhecimento, chegar no céu e falar, nossa, mas eu vivi lá tão mais ou menos. Mas Jesus vai falar, estava tudo pronto, era só você viver. E eu quero encerrar, sabe, irmãos, uma vez eu estava no Rema, orando, e Deus falou bem ao meu espírito, essas palavras, está tudo pronto. E de fato, está tudo pronto. Está tudo pronto para a nossa boa jornada. Amém, irmãos? Muito obrigado e quero desejar uma palavra para vocês agora, que a nossa igreja fala, que é uma grande verdade. Sejam abençoados na prática da palavra. Nós só seremos realmente, de fato, abençoados e viveremos tudo isso se nós praticarmos a palavra de Deus. Amém? Tenham um bom dia.